Olá, eu sou Angélica Hellish, estou aqui para ouvir um podcast com você. Vem comigo? Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje eu passei um batonzinho, né? Pra não falar que, caraca, a mulher acordou, caiu da cama e sentou para gravar. Hoje eu tô cheia de coisa para fazer. Quando eu não tô, né? A gente é assim, quem trabalha com internet, a pessoa, já falei 1000 vezes, né? A pessoa não vive daquilo, ganha um salário assim para poder sobreviver, né, e tal. E eu trabalho com outras paradas relacionadas assim, mas não com o que a gente faz aqui no site, né? Seja. Vou ficar batendo no microfone? Não pode. Deixa eu botar mais pra cima. Pera aí. Desculpa, gente. Ficar batendo no microfone não dá. E então, é por isso que a gente pede apoio, né? Olha o nosso Pix aí. Em casa, tô fazendo umas paradas muito legais, porque a gente tem uma filosofia, né, cara, aqui no site, que tudo que a gente fala, a gente é um podcast de cinema alternativo. O foco sempre é o cinema alternativo. Aí, o que que a gente faz? A gente pega, vamos supor, a gente tá tratando de cinema italiano e tal, e às vezes a gente fala de coisas que não são fáceis, não tem streaming que tem interesse, né, meu, a colocar o negócio no ar. Aí o que que acontece? Você não encontra, aí o ouvinte escuta o filme, gosta pra caramba e não tem como ele encontrar, porque não existe interesse, né, bicho? Nisso daí. Então, o que que a gente faz? Aqui a gente faz o upload, legenda, traduz a legenda, tem tradutores automáticos de legenda e tal, e para ficar compreensível para a equipe, para poder assistir e comentar, e para o ouvinte. Depois a gente, cada podcast que você acessa da gente, você vai fatalmente, seja do que for, até de Além da Imaginação, os podcasts de séries. Você fatalmente vai encontrar na descrição o link para você poder assistir online, porque a gente tem essa tarefa aí. Vamos lá, como eu falei, hoje é dia de mexer com filme e tentar arrumar o site também nesse meio tempo, né? Mulher é multitarefa, né? No meu caso, eu sou multitarefa mesmo, né? E colocarei alguns filmes no nosso canal do OkRu. Ah, Angélica, o que que é esse canal do OkRu que você tá falando, meu? Que é isso? O que que você tá falando? O canal do OkRu, gente, é o nosso canal lá que a gente faz o upload dos filmes. Obviamente o YouTube, ele é muito chato, né? Até com trechos de filme, segmento de filme. Então, o OkRu, que é russo, né? É um Facebook russo, né, gente? Ele basicamente, tu deixa eu botar vários filmes, né? Tem alguns filmes novos aí que ele não deixa, né? Mas a maior parte ele deixa. Hoje a gente vai escutar aqui, enquanto está trabalhando, a temática do podcast da BBC, que eu achei interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, porque se tem uma coisa que a gente lembra, quem é dos anos 70, nasceu nos anos 60, 70, aqui no Brasil, é que a gente ia muito sozinho para a escola, né? Ficava na rua o dia inteiro. E não é romantizar essa questão, né? Obviamente, veja bem, eu sou mãe, né? Então não deixaria nunca meu filho passar o dia inteiro na rua, né? Até porque eu tive exemplos em família de quem fazia isso e não deu muito certo. O menino não cresceu com o que não presta, se envolveu com crime, né? Acontece. Todas as famílias, né? Mas assim, aqui existe uma tendência que um cara lá, um psicólogo, é da BBC. Se cair o programa, gente, depois aqui no YouTube, por direitos autorais, porque é dele, né? Não importa se a gente acredita, procurem no Spotify que vai ficar lá depois lá. Mas assim, ele fala que as crianças estão com síndrome do pânico, depressão e por aí vai, porque elas não têm autonomia, entendeu? Aí tá rolando umas organizações de bairros, uma parada muito louca, que é uma coisa que até a gente talvez precisasse refletir, né? Quem tem filho nessa idade e tal, em idade de brincar, fase escolar e tal. Porque também eu não acredito, eu já vou tocar o programa,
que a gente consiga fazer que nem era antigamente. Eu ia para a escola sozinha, voltava sozinha, ficava na rua, às vezes não direto, né? Porque mulher não tem essa liberdade, né? Homem que eles deixam direto na rua, fazendo até o que não presta. Mas assim, mas a gente brincava, tinha galerinha da rua. Eu hoje em dia ainda moro perto aqui de gente que eu brincava aos 8, 9 anos de idade. Assim, tudo uns velho caquético que nem eu, e é até engraçado, né? Que a gente tinha umas tramas policial, de detetive, a gente tinha as viagens muito loucas quando eu era jovenzinha. Vamos escutar aqui, que isso aqui é um assunto sério, interessante. Ele é curtinho, né? Então o programa vai ser um pouquinho mais curto, mas aí depois eu vou embalando com outros programas enquanto eu tô trabalhando, que eu vou trabalhar por algum tempo aqui, óbvio. E aí vão saindo nos dias subsequentes, tá? Eu vou tentar, mas eu preciso que você se inscreva aqui no canal, né? E se possível, passando a sacolinha mesmo, né? Sem orgulho, sem nada. Doa pra gente. Aí pode ser por Pix, tá? O Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? apoiomasmorra@gmail.com, para a gente poder pagar as contas do site. A gente está fazendo, estou fazendo na unha, arrumação de mais de, sei lá, de 600 publicações. Pô, se você gosta da gente, gosta do nosso podcast, gosta desse trampo que a gente faz de coração, dedicado mesmo, que é para divulgar cinema, trocar ideia, trocar impressões, tentar, sei lá, juntar a galera que quer esse mundo um pouquinho melhor, né? Apoia a gente financeiramente, porque não é vergonha, né? A gente pedir ajuda, né? Tem uma parte de gente ganhando muito dinheiro com podcast, né, gente? A gente recebeu o nosso apoio mensal e muito, muito, muito obrigado aos apoiadores, gente, de todo o coração. E nunca é muita coisa, né? O apoio, é sempre pouquinho. Então, se você puder doar, pode ser por Pix. Tem gente que programa o Pix, né? Programa, sei lá, bota lá R$ 10 todo mês. Isso aí já dá uma ajuda, galera. Vocês não têm noção. Quando cai na conta lá e a gente tentando juntar, estamos tentando juntar R$ 400 para comprar uma webcam e não estamos conseguindo. Então, vamos lá. Vamos ouvir o programa? Bora lá, então, escutar o programa da BBC News. A crise da falta de autonomia em crianças. Bora lá. Eu já dei uma adiantada aqui, já deixei. E é claro que eu comecei a fazer live, meu nariz começa a coçar, uma coisa meio automática, eu acho que é psicológico. Mas vamos lá então. Lê. BBC Lê. Falta de independência está por trás de crise de saúde mental em crianças, diz psicólogo americano. Reportagem de Alessandra Correia, publicada pela BBC News Brasil em 15 de novembro de 2023. Lida por Silvia Salek. Nas últimas décadas, vários países vêm registrando taxas crescentes de ansiedade, depressão e até de suicídios entre jovens. Nos Estados Unidos, a crise é tão grave que, em 2021, a Academia Americana de Pediatria e outras organizações médicas pediram que o governo declarasse estado de emergência nacional na saúde mental infantil. Especialistas debatem as possíveis causas desse problema sem chegar a um consenso. Mas para o psicólogo americano Peter Gray, que há anos estuda o tema, a atual epidemia de psicopatologia em crianças e adolescentes está diretamente ligada a outro fenômeno observado nos últimos 50 anos, a redução gradual do nível de independência dos jovens. Em um artigo na edição de setembro da revista médica Journal of Pediatrics, Peter Gray, que é professor pesquisador de psicologia e neurociência no Boston College, argumenta que uma das principais causas do aumento dos transtornos mentais é a diminuição das oportunidades para crianças e adolescentes brincarem e se envolverem em outras atividades independentes da supervisão e controle direto dos adultos. Segundo ele e os dois coautores da pesquisa, o psicólogo David Bjorklund, da Florida Atlantic University, e o antropólogo David Lancy. Desculpa, eu tô mexendo no microfone. As atividades independentes promovem bem-estar mental, tanto de forma direta, como fonte de satisfação imediata para a criança, quanto no longo prazo, ao desenvolver resiliência e as características mentais que proporcionam uma base para lidar de forma eficaz com o estresse da vida. O artigo cita inúmeras pesquisas feitas ao longo de décadas que demonstram a queda gradual tanto na autonomia oferecida aos jovens quanto na sua saúde mental.
As pesquisas foram feitas principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e em alguns países as crianças têm mais independência do que em outros. Mas os autores dizem que essa é uma crise nacional e internacional e deve ser tratada como tal. O artigo destaca que a mudança começou nos anos 60. As crianças, antes consideradas competentes, responsáveis e Dito YouTube. passaram a receber cada vez mais supervisão e proteção. Ganharam mais autonomia em alguns aspectos, como escolher o que querem vestir ou comer, mas perderam a liberdade para se engajar em atividades que envolvam algum grau de risco e responsabilidade pessoal longe dos adultos, diz o pesquisador. Isso é questionável, né? A BBC News Brasil, Peter Gray, Até porque o o conselho tutelar está aí. da queda na autonomia dada às crianças, como essas mudanças podem ter um impacto na saúde mental atual e futura e o que pais e mães podem fazer para ajudar seus filhos a serem mais independentes. A seguir, os principais trechos da entrevista. As respostas de Peter Gray são lidas por Thomas Papon. O senhor diz que uma das principais causas do aumento nas taxas de ansiedade, depressão e suicídio em crianças e adolescentes é o declínio, ao longo de décadas, das oportunidades para elas realizarem atividades de forma independente, sem a interferência de adultos. Como essas duas tendências estão relacionadas? O modo como as crianças desenvolvem confiança, desenvolvem o senso de serem capazes de resolver problemas, de controlar suas próprias vidas, de enfrentar os obstáculos no caminho, é através da experiência de ter controle independente sobre situações, de ter gradualmente maior independência à medida que crescem. Portanto, não surpreende que, como não estamos mais oferecendo às crianças esse aumento gradual de independência, elas não estejam desenvolvendo essas características. O sentimento de que podem solucionar problemas, de que se algo acontecer, conseguem resolver. É o tipo de atitude que protege contra ansiedade e depressão. Temos muitas evidências de que as crianças não estão desenvolvendo essas habilidades. Além disso, e é senso comum, essas atividades também deixam as crianças felizes. Brincar é uma das principais fontes de felicidade para crianças pequenas. Em brincadeiras e atividades independentes, nas quais estão fazendo as coisas por conta própria, elas se sentem bem, orgulhosas, têm a sensação de realização. Quando as privamos disso, as estamos privando tanto da sensação imediata de felicidade e satisfação, quanto da capacidade de desenvolver os traços de caráter, como coragem, e o que em psicologia é chamado de locus de controle interno, definido Conta comigo aí, ó. de uma pessoa de acreditar que tem controle sobre sua vida e consegue resolver os problemas que aparecem, que ajudam jovens e até mesmo adultos a enfrentar os desafios da vida. Então, não deveria causar surpresa que acabar com essas atividades independentes levaria a altas taxas de ansiedade, depressão e até mesmo suicídio. O senhor menciona uma redução gradual na independência dada às crianças. O que motivou essa mudança? Nos últimos 50, 70 anos, houve, pelo menos nos Estados Unidos, um declínio contínuo na liberdade oferecida às crianças, especialmente para brincar, explorar e realizar atividades de forma independente, principalmente ao ar livre. Há diversas razões para esse declínio, desde a popularização da televisão nos anos 1950, que trouxe muitas crianças para dentro de casa e as isolou de seus pares, até o desenvolvimento de esportes infantis dirigidos por adultos. Em vez de sair para a rua e inventar seus próprios jogos, o que era brincar? Agora, cada vez mais crianças participam de esportes que são controlados, não por elas próprias. Os adultos estão muito envolvidos, né, meu? Isso é muito diferente de brincar. É. Parece mais com escola, porque estão seguindo regras e decisões feitas por adultos. Não estão aprendendo a tomar suas próprias decisões, a resolver as diferenças entre si, a solucionar seus problemas sozinhas. Outro fator é a ênfase cada vez maior no desempenho escolar. O tempo que as crianças passam na escola ou fazendo o dever de casa aumentou ao longo dessas décadas.
Além disso, especialmente a partir dos anos 1980, nós desenvolvemos um medo exagerado de deixar as crianças saírem para a rua sem um adulto por perto. Por que será, né? Houve 2 casos de sequestro e assassinato de meninos que ganharam muita atenção nos Estados Unidos. Em 1979, o caso do menino Ethan Petts, e em 1981, de Adam Wolf. Tem um monte de true crime que eu escuto Era extremamente raro na época. assustador sobre É isso. raro hoje. Mas as pessoas passaram a acreditar que Não é raro não, depende do país. medo de deixar crianças e mesmo adolescentes sair sozinhos. Essa foi uma mudança dramática no estilo parental. Antigamente, os pais mandavam as crianças sair de casa. Todas as crianças da vizinhança estavam na rua, se conheciam e brincavam juntas. Hoje, muitas pessoas veem isso como negligência. Essa percepção é ampliada nos Estados Unidos por casos de pais e mães que acabaram perdendo Uma pausinha aqui para eu poder... os filhos. Tem que fazer a conferência aqui para ver se a legenda que eu baixei está em sincronia com o filme ou se tem que sincronizar. Meu Deus. Tem que... Deixa eu só silenciar rapidinho para não sair, porque pode dar copyright, né? Afinal, isso aqui é filme, né? Deixa eu silenciar aqui o áudio do desktop. Inacreditável que a legenda tá em sincronia, cara. Agora é só traduzir. Como é que eu faço as minhas coisas aqui? Eu já fiz um vídeo uma vez falando sobre isso, né? Mas quem quiser pegar, né? O pulo do gato, quem pesquisa cinema é preciso. Às vezes até quer baixar a legenda para poder sincronizar depois, né? A gente usa agora, acabei de arrumar um arquivo, um release que tá no filme turco de terror, que ele está em sincronia com a legenda. Eu fui no Open Subtitles. Cara, é muito psicológico o negócio de coçar na lista. Fui no Open Subtitles e está em sincronia. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu conferi, né? Botei um programa, uma legenda, coisa para poder rolar. Vamos abrir aqui a legenda. Vamos abrir a Porta da Esperança. Bora lá. E vamos pegar essa legenda e traduzi-la para português com Subtitle Edit. É um programa gratuito também, né, gente? Mas tradução, não é tradução absolutamente perfeita. Mas olha, dá pra você entender filme, ó, topzera. Né? O nosso amigo Douglas lá do podcast já precisou assistir filme na língua original, em, sei lá, polonês, entendeu? Esse programa ele quebra um galho maluco. E eu descobri também um cara que eu gosto muito do tutorial dele, é o Dorize, que ele faz também. Ele ensinou a tu instalar uma extensão que dubla o que as legendas em inglês automáticas do YouTube. Isso daí é legal para quem faz vídeo, né? E tal. Não é o meu caso, eu não tô fazendo esses vídeos ensaios, né? E tal, mas é uma coisa. Vamos lá, então no Subtitle Edit aqui eu carreguei a legenda, eu vou aqui no Auto Translate, ó, clico nele para passar do inglês para português. Clica em Translate e ele tá carregando a legenda aqui. Já foi, ó. Aí tu vai aqui salvar como. Aí ele salva uma versão em português aqui. No final tá PT. Salvar. E é isso. Aí tu fecha o programa. Agora vamos conferir se a legenda tá em sincronia certinho para poder. E aí eu vou o que se chama de embutir a legenda, né, meu? Eu vou embutir a legenda. Eu vou basicamente pegá-la e né, colar ela. Porque para tu botar no OKRU, você pode colocar com legenda separado. Ele aceita arquivos que tem várias legendas, containers, né? Que tem legendas MKV. Mas o lance é que eu já deixo bonitinho com a legenda no próprio arquivo. Eu não gosto de deixar separado, não. Eu gosto de facilitar. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Vamos conferir o cara falando se tá... ainda não pegou, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir de novo. Pode ter sido algum erro meu aqui. Porque eu traduzi, né? Deixa eu só conferir. Tá, certo. O nome do filme é Amuleto.
Ele começa bem, qualquer negócio já começa começando, não sei nem como é que essa legenda está em sincronia com o arquivo tão zoado. Mas essa legenda vai ter que ressincronizar, hein? Oh, Lord Jesus, essa vai ter que ressincronizar, mas já tá baixado aqui, já vou. Que quando tem que ressincronizar, eu faço isso no Subtitle Edit do mesmo jeito. Porém, eu vou ter que ir lá ver o primeiro momento que tem uma primeira fala no filme, que aí tu vai deixar a legenda com a mesma minutagem e aplicar a sincronização, entendeu? Para ver se ela se estende por todo o filme. Às vezes acontece a sincronização sai fora na metade, né? Então é um problema, ou seja, é um pouco trabalhoso esse processo aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá continuar ouvindo o podcast, porque essa primeira legenda aqui vai ter que ressincronizar ela no programa. Então vamos mexer com o que já está sincronizado. Bora lá. Vamos ver as questões das crianças. Saírem sozinhos, certo? O que pode acontecer, e aconteceu em tantos casos, que passou a assustar muitos pais e mães, é uma criança estar na rua, talvez caminhando sozinha para a escola ou brincando num parque, e alguém chamar a polícia. A pessoa que faz a chamada acredita estar fazendo uma boa ação, relatando que uma criança está na rua sem um adulto por perto e provavelmente está em perigo. Quando a polícia recebe uma chamada dessas, é obrigada a investigar. Então, os policiais vão entrevistar os pais, o que é muito assustador, tanto para os pais quanto para a criança. E em alguns estados americanos, a polícia é então obrigada a encaminhar o caso para os serviços de proteção infantil, que por sua vez também são obrigados por lei a investigar. E em alguns casos, eles irão ameaçar tirar os filhos dos pais. Se os pais são pessoas brancas de classe média, provavelmente irão contestar essa decisão nos tribunais e vencer. Mas para pessoas pobres e muitas vezes de minorias raciais, há uma chance real de perder a guarda dos filhos. Olha lá. Diante disso, mesmo pais que acham uma boa ideia deixar seus filhos ter mais independência e sair para a rua sozinhos, têm medo de fazer isso. Medo de que alguém chame a polícia. Eu faço parte de uma organização chamada Let Grow, Deixe Crescer, e estamos trabalhando em vários estados para criar o que chamamos de leis de independência razoável, que basicamente dizem que cabe aos pais e não ao Estado determinar o que é seguro ou não para as crianças, com exceção de atividades obviamente perigosas. Mas isso abre um leque, hein? Abre um precedente. Nas oportunidades de brincar de forma independente, mas também nas contribuições das crianças à família e à comunidade. Não é apenas brincar na rua e explorar, mas também há menos oportunidades para empregos de meio período. No passado, nos Estados Unidos, as crianças costumavam entregar jornais de manhã ou cuidar das crianças menores dos vizinhos depois da escola. Parado, você vê muito em filme, né? E recebiam pagamento por isso. Isso quase não existe mais. Hoje em dia, as pessoas acham que não é seguro deixar crianças fazerem esse tipo de trabalho. E elas estão menos independentes de maneira geral? Estão tudo ouvindo true crime. Haver relatos de universidades sobre aumentos dramáticos nas taxas de uso de serviços de aconselhamento. Aumentou a taxa de estudantes pedindo afastamento ou permissão para refazer um teste ou algo do gênero porque estavam, de alguma maneira, angustiados psicologicamente. Aumentou o envolvimento dos pais, mesmo com estudantes na universidade. Entre outras atividades independentes, as crianças costumavam ser responsáveis por seu próprio trabalho escolar. Isso era uma questão entre aluno e professor, não entre professor e pais. De certa maneira, parte da culpa é das próprias escolas, que começaram a encorajar os pais a se envolver mais na lição de casa. O primeiro passo foi que as escolas nos Estados Unidos começaram a exigir que os pais assinassem a lição de casa, para mostrar que estavam cientes do trabalho escolar dado a seus filhos. Com a internet e as redes sociais, os pais começaram a se comunicar com os professores o tempo todo. Muitas vezes, os pais sabem da nota que o filho recebeu em uma prova antes mesmo que a própria criança.
Os pais começaram a ajudar os filhos com a lição de casa e também passaram a ser defensores da criança diante dos professores. Passaram a tentar fazer com que os professores permitissem que a criança refizesse um teste ou que fossem mais lenientes, esse tipo de coisa. Mesmo no ambiente escolar, os pais passaram a exercer mais e mais controle e as crianças ficaram cada vez mais dependentes dos pais para defender seus interesses. O resultado é visto não apenas nas universidades, mas até mesmo entre empregadores de jovens adultos. É difícil acreditar, mas há até mesmo casos de pais que querem estar presente durante a entrevista de emprego de seus filhos. Meu Deus. Também ouvimos de empregadores que cada vez mais funcionários jovens querem que o chefe diga exatamente o que precisam fazer e de que maneira, passo a passo. Não estão acostumados a tentar descobrir como solucionar um problema sozinhos. Estão acostumados a ter sempre a orientação de um adulto ou de uma figura de autoridade. Mas estamos em uma economia que precisa, mais do que nunca, de pessoas que possam resolver problemas por conta própria, ser criativas, até mesmo identificar problemas que ninguém viu. Essas são as habilidades de que precisamos. E, no entanto, tudo o que estamos fazendo com as crianças está acabando com essas habilidades, em vez de promovê-las. A partir de que idade os pais devem começar a dar independência aos filhos? Realmente começa a partir dos 2 anos de idade e acelera a Caraca. partir dos 4. Aos 2, já querem fazer várias coisas sozinhas. Tudo o que são capazes de fazer, preferem fazer sozinhas. Tá Seria certo. bom se permitíssemos. É claro que você não vai deixar uma criança de 2 anos sozinha no parque. Isso seria negligente. Mas há outras coisas que podem fazer sozinhas. Uma das minhas memórias mais antigas é que, aos 4 anos de idade, minha avó me ensinou a atravessar a rua. E ela me mandava sozinha ao mercado, a 2 quarteirões de distância, para comprar algo. E isso não era incomum na época. Hoje, nos Estados Unidos, se você enviar uma criança de 10 anos de idade sozinha, alguém é capaz de chamar a polícia. Aos 5 anos de idade, vivíamos em uma cidade pequena e eu andava sozinho de bicicleta por toda parte. Aos 10, eu entregava jornais. Aos 13, tinha um emprego após a escola. Aos 16, fui contratado como salva-vidas. São aumentos graduais de independência, e é isso que permite a uma pessoa adquirir o tipo de habilidades e confiança para ser capaz de enfrentar a vida sem desmoronar. E para, no fim, ser capaz de assumir responsabilidades adultas. Não há uma idade mágica a partir da qual uma pessoa se torna independente de uma hora para outra. Precisa ser um processo gradual. Você não pode proteger completamente seu filho até os 18 anos e depois mandá-lo para a faculdade e esperar que ele seja capaz de ser independente. O Verdade. senhor diz que o declínio na autonomia dada às crianças ainda não é levado tão em conta quando se fala sobre as causas da crise de saúde mental. Por que essa relação não recebe mais atenção? Acho que há 2 motivos. A principal razão pela qual as pessoas não estão mais conscientes disso é que a mudança tem sido muito gradual. Foi uma mudança enorme ao longo do tempo, mas se observarmos o que mudou de um ano para o outro, ou mesmo de uma década para outra, não parece tão grande. Os jovens pais e mães de hoje, por exemplo, foram criados em uma época em que sua liberdade já era muito restrita se comparada à de seus das mudanças. Outro ponto é que as mudanças ocorreram por causa de boas intenções. Pais e mães Mexer aqui deu uma falhada no som. passaram a acreditar que a segurança é extremamente importante para as crianças. Pernilongo me detonou aqui. Segurança hoje em dia do que no passado. Além disso, principalmente no caso dos Estados Unidos, mudanças na sociedade, como o aumento dramático da desigualdade entre ricos e pobres e outros aspectos, deixaram pais e mães mais ansiosos em relação ao futuro de seus filhos. Eles se convenceram de que é muito importante que seus filhos frequentem a universidade, ou podem acabar sem teto. Mas é mesmo. A ênfase em educação se tornou extremamente forte. E é parte do motivo pelo qual os pais ficaram mais envolvidos na educação de seus filhos e pelo qual o tempo que os alunos passam na escola aumentou. Os pais começaram a colocar seus filhos em atividades dirigidas por adultos, como esportes, que consideravam mais educacionais do que simplesmente brincar. Criou-se a ideia
de que quando uma criança está simplesmente brincando, ela está perdendo tempo, não está fazendo Não. nada que possa colocar em seu currículo Precisa, é o lúdico. futuro a entrar na universidade. Tudo isso resultou cada vez mais na crença de que as crianças se desenvolvem melhor quando são cuidadosamente guiadas, controladas e orientadas por adultos. E que deixá-las simplesmente ir para a rua brincar era não apenas perda de tempo, mas elas poderiam até mesmo se envolver em problemas. O que, claro, é verdade. Elas vão ter problemas, mas esquecemos que isso faz parte de crescer, ter um problema e descobrir Como resolver. esse problema. Muitos especialistas citam a influência das redes sociais na piora da saúde mental de crianças e adolescentes. O senhor acredita que as redes sociais têm um papel importante nessa crise? Eu passei os últimos dias imerso nessa questão para redigir um artigo. E as pesquisas são muito claras. Não há evidências convincentes de que o aumento de ansiedade, depressão e suicídio entre jovens seja resultado de um aumento do uso da internet ou de redes sociais. Há literalmente centenas de estudos que investigam correlações entre esses fatores. E todos eles ou não mostram nenhuma correlação ou mostram correlação muito pequena para ter significado prático. Eu não quero negar que há problemas com o uso de redes sociais, mas também há benefícios. Em alguns experimentos, quando foi pedido aos jovens que abandonassem as redes sociais por determinado período de tempo, muitos disseram se sentir mais solitários do que antes, porque não conseguiam se conectar com seus colegas. Na minha opinião, o argumento de que o aumento de ansiedade e depressão é resultado das redes sociais é uma distração do que considero a causa real. Além disso, as pessoas que fazem esse argumento esquecem de observar que o aumento da ansiedade e da depressão precedeu a popularização da internet e das redes sociais. Sim. O que pais e mães podem fazer para ajudar seus filhos a serem mais independentes e a terem um maior bem-estar mental? O primeiro passo é examinar suas prioridades e entender que seus filhos precisam gradualmente de mais independência. Parte do propósito do artigo que publicamos no Journal of Pediatrics é convencer os pediatras a conversar com os pais sobre a necessidade de independência. Mas simplesmente mandar seus filhos irem para a rua não vai funcionar. Por todos os que discutimos. Vai pra rua, criança. Chame a polícia. Talvez não tenha uma outra criança na rua para brincar. É. E nesse caso, eles provavelmente vão preferir ficar em seus telefones. É necessário encontrar maneiras para que seus filhos e outras crianças se reúnam sem a interferência de adultos. Uma coisa que Isso é os pais podem importante. fazer é se reunir com outros pais no bairro e combinar de mandar todas as crianças Também é ingerência, né? depois da escola, talvez até sem seus telefones. E por medida de segurança, ter um adulto presente, mas apenas um, e que não interfira, só esteja lá para o caso de realmente acontecer alguma coisa perigosa. A organização Let Grow, da qual faço parte, promove um programa em que escolas oferecem um local para as crianças brincarem na rua após as aulas. A única regra é não machucar ninguém e não destruir nada de valor. Um professor monitora, mas é instruído a intervir somente em casos realmente graves, não para apartar uma briga qualquer ou se preocupar com um joelho esfolado. Também não está lá para crianças que querem reclamar das outras, porque o objetivo é deixar que elas aprendam a resolver seus próprios problemas. Esse foi o psicólogo americano Peter Gray. E você ouviu a reportagem Falta de Independência está por trás de crise de saúde mental em crianças, diz psicólogo americano, publicada pela BBC News Brasil em 15 de novembro de 2023. Pô, interessante pra caramba, né? Isso daí suscita um debate fantástico, né? Porque se a gente vai recordar, né? Deixa eu até trocar a imagem aqui, porque, assim, é claro que eu acho que isso não tem uma resposta certa, né, para essa situação, porque você pode estar morando num lugar que é perigoso para criança, né? Que existe uma certa característica onde as crianças podem ser levadas e tal, pode ter um predador por perto. Então, claro, a gente tem medo, né? Eu que sou mãe, né? Agora meu filho mora sozinho, mora em São Paulo. Eu lembro que na época quando ele ia para a escola, por exemplo, né? Porque a mãe que diz que não sente medo e tal, e não quer ficar o tempo todo em cima para infernizar o filho,
É mentira se a pessoa não fala que não sofre com ansiedade por isso. Ele vinha, ele trabalhava, ele sempre foi muito esforçado. Ele trabalhava e vinha, estudava à noite, na escola. A gente morava num lugar que eu lembro que ele foi assaltado várias vezes voltando para casa. E no começo, antes dele, logo no começo, eu falei para ele, eu falei assim, ó, tenta arrumar uma pessoa que more por aqui, né, e tal, vai conversando com as pessoas da sala e tal, para ver se tem alguém que vem para cá, vai puxando conversa. Eu sei que isso é difícil, ainda mais para pessoas jovens, né? A gente se colocar no lugar das pessoas e tentar, falar assim, por que tu não falou? Não, não é assim, não é tão fácil se aproximar de alguém, né? O meu filho conseguiu, né? A gente lembra que a gente tinha o Lucas, né? E eles sempre vinham juntos, mas mesmo assim, tanto que eu tive que mudar daquele lugar. Meu filho foi assaltado várias vezes, roubaram o celular, aí os caras estavam lá no outro dia, aí quando não tava com um celular velho, um ferrado meu, queriam bater, horrível. Então essa questão é toda uma questão muito problemática quando eles estão em crescimento, né? Eu considero até assim na fase jovem, trabalhando, 15, 16, ainda tá ali, né? E a gente não pode ficar feito uma galinha coroca, né? Ou sei lá, em cima dos filhos, né? É difícil. Então, eu acho que isso daí é um cara americano falando, né? Que fez uma associação de bairro para que as crianças tivessem o mínimo de autonomia. Eu entendo perfeitamente que não é saudável mentalmente você ficar o tempo todo ainda mais quando você tem um filho assim que está dentro dessa coisa da comunidade LGBTQIAP+, né? Como é o meu caso, né? Que a gente tem medo da violência, tem medo da violência da homofobia, da violência do discurso de ódio, né? Que pregam contra os nossos filhos, né? Mas eu lembro que para mim também era uma questão de muita ansiedade. Eu sempre pedia para ele, como ele estava sendo assaltado várias vezes, né? E não sou melhor que ninguém, né? Mas eu falava assim, quando você estiver vindo, você fala que eu vou até a esquina mais ou menos, porque eu sabia mais ou menos onde ele estava sendo assaltado, entendeu? Eu ia até a esquina lá e ficava esperando para tentar. Tanto que várias vezes eu vi os caras que estavam assaltando. Os caras eram tão caras de pau que eles nem saíam do lugar aonde eles pegavam e roubavam as pessoas, né? Essa cidade aqui é muito complicada. Eu moro no Guarujá, uma cidade que só tem polícia rodando pela cidade em época de fim do ano, né? Que tá cheio de turista, né? Férias, porque você nunca vê um carro da polícia rodando pra nada, que a não ser dando apavoro. Então, basta ver as notícias, né? Mas essa questão realmente da autonomia é muito importante. Eu lembro que tinha aquela série Crescidinhos, que todo mundo adorava, meu filho também adorava. Eu achava bonitinho, mas eu ficava muito bolada com aquilo, né? Tudo bem que você vê, estão falando de coisas culturais, né? Então, a série Crescidinhos, claro que a criança está sendo filmada, tem um cinegrafista, tem um repórter comentando, mas a criança de 3 anos, 4 anos de idade e tal, que tipo assim, tinha que fazer uma tarefa na rua, tipo ir no mercadinho comprar, sei lá, um negócio, ia lá com um bilhetinho, o dinheiro. E aí ia as pessoas seguindo para ver o que a criança fazia, né? E eu lembro que eu ficava muito nervosa, porque eu achava um absurdo, porque tu pegar uma criança de 3 anos e falar assim, nem que seja numa rua tranquila, falar, vai ali no mercadinho do seu Joaquim, tá? Pra comprar. Eu me sentiria nervosa, pra você ver. Eu acho que essa é uma idade muito tenra e tem muita possibilidade de você ter trauma, né? Eu lembro que teve um episódio lá que o menino não conseguiu fazer o que a mãe queria, né? Aí ela falou assim: hoje eu não tenho orgulho de você. Aí eu pensei, meu Deus do céu, olha como que a mulher tá tratando da criança, né? Tem até um artigo que eu estava vendo aqui, né? É legal a gente colocar todas as coisas em xeque, né? Não a gente nem a gente sair concordando com tudo que os outros falam e nem a gente sair discordando de tudo, né? Porque eu acho que são várias realidades, são vários pontos de vista. Eu acho que a vida é muito complexa para a gente tentar definir e tentar simplificar assuntos complexos, como você cuidar de um ser humano e que esse ser humano dê certo. Porque para pensar, né, gente? Você pode fazer tudo que você acha ali dentro dos seus valores, ensinados pela sua família, que é ok, e no final dá tudo tão errado, né? Eu vejo tantos pais e mães desesperados, né? Aqui eu tenho uma matéria aqui do Observatório do Cinema, que tá aqui, ó, polêmica, entre aspas, perigoso e, entre aspas, negligente. Programa da Netflix divide opiniões na web. É o Crescidinhos, né?
Crescidinho gera controvérsia nas redes sociais. Aqui é uma matéria do Alexandre Guglielmi. Meu Deus, que nome é esse? De 2022, hein? Ele diz aqui: sucesso na Netflix, o programa Crescidinhos tem causado polêmica nas redes sociais. A série japonesa ocasiona uma grande ruptura entre as opiniões dos espectadores. Alguns assinantes afirmam que a produção é um dos lançamentos mais fofos da plataforma, e outros de que ela é perigosa e negligente. Eu sou das que achava perigosa e negligente. Ai, eu olhava e falava: caralho, mas o moleque tá andando pela rua, passando o carro ali a milão, malandro. Ah, mas o cinegrafista tá filmando, pô. Aí aqui, ó. Este adorado reality show japonês acompanha crianças saindo sozinhas pela primeira vez para fazer tarefas de adultos. Afirma a sinopse oficial do Crescidinhos na Netflix. Não sei nem se está disponível ainda. A simples premissa da série já causa controvérsia na internet. Para parte dos espectadores, crianças tão pequenas não deveriam sair sozinhas nas ruas. O site Looper revelou tudo o que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a polêmica de Crescidinhos. Veja abaixo e tire suas próprias conclusões. Vamos ver isso aqui. Vamos ter que finalizar o vídeo já. Aqui continua. Chamativa aqui. Crescidinhos ganha críticas, entre aspas, e elogios dos fãs da Netflix. Segue o texto. De acordo com o site Looper, as crianças que aparecem em Crescidinhos não têm a maturidade necessária, entre aspas, para desempenhar as tarefas mostradas na série. Por que a Netflix está promovendo a negligência e a presença de crianças em situações de perigo? Questionou um assinante da plataforma no Twitter. Outros usuários da rede social concordam. A premissa da série Crescidinhos é muito perigosa. Deixar uma criança pequena fazer algo assim é perigoso demais, comentou outro espectador. Mas para parte dos espectadores, as críticas se devem à grande diferença cultural entre o Japão e os países do Ocidente, né? É a questão cultural, sempre ela, né? O Japão é um país muito mais seguro. Aí eu discordo. Que já vi uns true crime nervosos de lá. Tudo bem, né? É coisa pontual. As cidades são construídas com segurança em mente, explicou um usuário da Netflix. Aí continua. Além disso, as crianças que aparecem crescidinhas não estão realmente sozinhas. Elas estão acompanhadas a uma distância segura pela equipe de produção da série. Dessa forma, assinantes da Netflix não precisam se preocupar. Os pequenos participantes de Crescidinhos estão sãos e salvos. Algo que também surpreende espectadores da Netflix é a popularidade da série no Japão. Embora conte com apenas uma temporada na plataforma, Crescidinhos é um verdadeiro fenômeno nas terras nipônicas. No Japão, Crescidinhos é exibida regularmente desde 1990, gente. Ou seja, tem criança grandona aí. Há mais de 30 anos, a série conta com a mesma premissa. Entretanto, o modelo original de lançamento da série é muito diferente. Devia pegar a criança assim pro cangote, vá pra rua, do adotado pela Netflix. No seu país de origem, Crescidinhos é exibido em especiais anuais, com episódios de 2 e 3 horas de duração. Com o lançamento da série japonesa na Netflix, a plataforma decidiu dividir os longos episódios do programa em capítulos pequenos, de 8 a 20 minutos. Eu lembro que era curtinho. Com isso, o streaming transforma Crescidinhos em uma produção perfeita para maratonas. Então, você vê, né? É interessante e é uma questão cultural, né? É claro que a gente coloca a nossa percepção, que às vezes é errônea, que eu tô falando que o Japão é perigoso, né? Eu acho que é perigoso a gente falar que um país também é super seguro e você pode deixar tua criança na rua. Eu acho que, né, a gente está suscetível a tantas variáveis, né? Sei lá. Nem só, às vezes, da criança ser pega por um adulto, um predador, e sim, de sofrer algum acidente mesmo, né? Então, fico pensando assim, né? Complicado. Eu quero saber a sua opinião aqui sobre esse podcast, que eu achei interessantíssima essa premissa. Tem outros da BBC, que se a BBC não derrubar, gente, eles são curtinhos e interessantes e suscitam vários debates, sabe? Então, acho que vale a pena, de repente, procurar esses podcasts. Se você não conhece, eu vou deixar linkado aqui a playlist que se chama aqui... Acho que é BBC Escuta na BBC, mas eu vou colocar aqui embaixo direitinho. Aí você dá uma olhada para você ver se você já escutou e tal. Porque nem sempre os podcasts estão nas plataformas de podcast, às vezes estão no YouTube, né?
Eu estava até fazendo um questionamento, aí eu queria que você me ajudasse aqui, recomendando, quem sabe. Será que tem algum podcast que ele debate essa questão dos mesacasts no Brasil? Porque hoje em dia, se tu falar podcast, todo mundo vai falar, eu conheço o podcast. Eu conheço. Não tem um podcast lá do Inteligência Artificial? Tem um podcast lá do Igor 3K, não sei o quê. E a gente, e não estou jogando carteirada nem nada, besteira, conhece podcast de uma outra maneira. Quando ele era só áudio, você só escutava o áudio das pessoas. Podcast, na sua forma original e concepção, ele não necessariamente é só áudio, ele pode ser vídeo, obviamente, né? Não à toa a gente utilizava o Mévio, né, no começo, quando a gente fazia o piloto dos nossos programas e também era em vídeo, podcasts são em vídeo. Mas aqui no Brasil ficou convencionado de uns tempos para cá que o podcast é o que a gente chama de mesa-cast, que são aquelas pessoas, né? Tem até gente que finge gravar podcast, né, numa mesa com outras pessoas. Eu podia estar aqui com o meu microfone falando, fulaninho de tal, bababá, que o pessoal chama esquizofrenia cast. Mas assim, eu queria saber, você conhece algum podcast que já se pôs a debater essa febre dos mesacasts e tal? Eu tenho vontade de chamar, já que eu tenho o meu podcast, os veteranos do podcast brasileiro para a gente tentar trocar essa ideia, né? De o que é a febre do mesacast, por que eu já dei minha opinião várias vezes, que eu tenho a impressão que são as grandes, né, plataformas emissoras, por exemplo, o Globo com seu Globoplay, a Amazon, que também tem os podcasts próprios, o próprio Spotify no Brasil, que também tem os seus podcasts exclusivos, que popularizaram o podcast. Para ir para o YouTube, para virar sucesso com gente falando besteira, foi 2 pulos, né? Mas eu queria deixar essa pergunta no final e quero te perguntar também, o que você achou dessa questão das crianças que estão tendo problemas psicológicos devido a essa ausência de autonomia, né? Finalizo também aqui pedindo para você mais uma vez, para você, se puder, nos apoie. Seu apoio vai ser bem-vindo, seu apoio vai ser um apoio que vai ser bem utilizado, reutilizado para a gente poder montar nossos programas, pesquisar cinema e outras coisas mais, né? Deixa um beijo. Vou gravar mais programas hoje, mas vão saindo nos dias subsequentes. Então já se inscreve no canal aqui, tá? Beijoca no coração, tudo de bom para você, saúde e vai se cuidando aí, se hidratando, que a gente chega lá, galera. Até, beijão.